está aqui. Ageu, capítulo 1, nós vamos ler versículo de número 2. Diz assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa do Senhor. Por este motivo a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitares em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena, diga assim comigo, assim ordena o Senhor dos exércitos. Considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. O que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno, o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa madeira e edificai a casa do Senhor, para que eu me alegre dela e eu seja glorificado, exorta o Senhor. De fato, esperastes muito, mas veio a ser pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu ainda soprei, dissipei com um sopro, e agi deste modo. Por que motivo, vocês me perguntam? Questiona o Senhor dos exércitos. Ora, porque abandonaste a minha casa em escombros, ao passo que cada um de vós dá atenção à sua própria casa. Amém? Aqui a palavra do Senhor é clara, para nós que entendemos o Evangelho, para nós que entendemos a palavra do Senhor, não precisa de muita explicação. Tudo aquilo que nós cuidamos na casa do Senhor é através de dízimos e de ofertas. E se você não se sente à vontade de fazê-lo, fique em paz. Isso é coisa de crente, isso é coisa de quem acredita no projeto, é coisa de pessoa que acredita no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e acredita na palavra de Deus. Tem gente que acredita na palavra de Deus? Amém? Dá um glória bem forte. Então se coloca de pé neste momento, você que crê na palavra de Deus. Eu quero convidar você a separar o seu dízimo, a separar a sua oferta, porque é através do seu dízimo e da sua oferta que nós honramos todos os nossos compromissos. Não tire a mão do altar, coloque sempre os seus dízimos e as suas ofertas no altar do Senhor e depois faça a prova dele. Malaquias diz isso: depois de você dizimar e ofertar na casa do Senhor, aí você vai lá orar e fala: Senhor, eu vou fazer prova de ti. Eu fui lá, dizimei e ofertei, e agora eu quero ver a tua fidelidade na minha vida. E Deus sempre vai ser fiel, amém? Se nós formos infiéis, Deus vai ser fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Se dentro da nossa infidelidade Deus continua sendo fiel, imagine se nós formos fiéis e honrarmos a casa dele. Diz a palavra de Deus: eu honro aqueles que me honram. Então Deus vai honrar você em nome de Jesus, amém? Então separa a sua oferta, separa o seu melhor. Talvez você diga assim: apóstolo, hoje eu não tenho condições de estar ofertando. Se você não tem dízimo é porque você não tem emprego. Então eu quero pedir que Deus te abra uma porta de emprego em nome de Jesus, amém? E você que já dizima, você que está na sua casa, já dizimou, tem colocado na conta da igreja, nossa conta lá do Bradesco, o pessoal acho que está colocando aí, vai colocar já, vai estar aí no vídeo para você. É através dessa conta você pode fazer o seu depósito, transferência bancária, e aí nós vamos estar administrando. Se você quiser mandar para nós também, nós vamos orar pela tua vida em específico, mas temos sempre orado pela sua vida, até mesmo quando você não vem na igreja. Mas você colocou o seu dízimo, sua oferta na conta da igreja, nós estamos orando por você. E é momento de orar por você, pela tua casa, pela tua vida financeira. É importante dizimarmos e ofertarmos, porque nós vamos atrair as bênçãos de Deus sobre você. Então eu quero convidar você a pegar o seu envelope. Se você já dizimou, está na sua casa, levante as suas mãos neste momento. Nós vamos levantar essa oração pela tua vida financeira. Amém? Você crê na oração? Então levante a sua oferta neste momento e nós vamos orar por você em nome de Jesus. Amém? Pai Santo e Eterno Deus, neste momento, Pai,
Diante da tua palavra, nós profetizamos sobre a vida financeira da tua igreja, Senhor. Eu quero te pedir, abençoa, Senhor, prospera a vida dos teus dizimistas e dos teus ofertantes nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, faz-se cumprir a tua palavra na vida de cada um que tem se preocupado com a tua casa, Senhor. Aquele que tem se preocupado com o altar, que ele possa, Senhor meu Deus, receber os teus milagres no lar dele, na área financeira. Que eles possam ter do melhor para a glória do teu santo nome, Senhor. A tua palavra diz que aquele que muito semeia, muito vai colher. Então eu quero profetizar uma colheita abundante sobre a vida do teu povo que tem sido fiel, Senhor. Abençoa a vida daquele que hoje não pode estar aqui conosco, está lá na sua casa, Senhor, mas tem sido fiel, tem colocado os dízimos e ofertas, Senhor meu Deus, na conta da tua igreja, Senhor. Pai Santo, e é através deles que nós honramos os nossos compromissos. Então te peço, nesta manhã, Senhor, dá sabedoria para cada um. Abre, Senhor meu Deus, as janelas do céu sobre a vida do teu povo, Pai. Mostra a tua fidelidade. Mostra, Senhor meu Deus, o teu zelo pela tua palavra que foi liberada neste altar. A tua palavra, Senhor, tu não tem compromisso com a minha, tu tem compromisso com a tua palavra, e a tua palavra nos diz que nós devemos fazer prova de ti, e nesta manhã nós fazemos prova de ti. Te pedimos, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração através da nossa vida financeira, Senhor, e que toda sorte de bênção esteja sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, amém e amém. Quero pedir para o presbítero vir aqui, vem cá, presbítero, faz favor, eu quero não perder esse costume, que é um sinal sobre a sua vida, pedir para o presbítero estar ungindo as mãos de todos os ofertantes e dizimistas que vierem aqui à frente, amém? Você que vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer até o gasofilácio, o presbítero vai estar abençoando a tua vida e selando com este óleo em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. E à medida que você for ofertando e dizimando, pode sentar, só não pode deixar de dar glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar e vamos estar entregando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Nós abençoamos essas ofertas que têm sido colocadas no teu altar, Senhor. Cada dízimo que seja consagrado para a glória do teu santo nome, Senhor. Que na vida daquele que oferta e dizima, jamais falte, Senhor. Abençoa, prospera, faz, Senhor meu Deus, com que se multiplique em todas as áreas da vida, em nome de Jesus, Senhor. Está abençoado cada semente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Passar uns recadinhos para vocês. Terça-feira agora, nós teremos culto. Glória a Deus. Está aí ministrando a palavra, vai ser bênção para a vida de vocês. O pessoal acabar de dizimar, ofertar, vou passar o recadinho aí. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, pode se colocar de pé? Só para a gente conhecer isso, a família aqui do Márcio, quem mais está de pé aqui? Mais ali um casal. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas, que vocês possam vir mais vezes, em nome de Jesus. Senão eu vou batizar eles todo final de semana. Só o pessoal vir, podemos assentar. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Terça-feira agora, nós teremos culto. Continuamos com a nossa ministração sobre a nossa vida integralmente. E nessa terça-feira, como início do mês, nós vamos estar ministrando aí sobre a sua vida, sua saúde. No altar do Senhor vai ser ministrado com base na palavra de Deus, terça-feira agora, a partir das 8 horas, então esteja conosco. Tem aí o banner já, Alex? Vai postar depois? Então está finalizando lá o banner para você estar acompanhando aí. Nessa terça-feira, eu vou ver se eu não me engano a agenda, nessa terça-feira nós vamos falar sobre saúde, aí depois na semana que vem a Bispa Leia que vem, é a Bispa Leia, não é isso? Depois o apóstolo Alfredo, e depois o pastor Mamed fecha. É isso, né? São 4 ministrações. Vem estar conosco terças-feiras às 8 horas da noite. Nessa terça-feira tem uma ministração fresquinha para o teu coração. Vem para você aprender sobre cuidar da sua saúde. Nós temos aprendido o ser humano como integral.
né? Às vezes as pessoas pensam que a igreja só fala a respeito de salvação. É o principal tema. Mas a salvação é um pacote completo que vem transformando a sua vida, transformando a sua mente. Então, terça-feira agora, vem aprender um pouquinho com a palavra de Deus a importância de cuidar da sua saúde. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, é importante cuidar da saúde. Já percebeu que a gente deixa de cuidar da saúde e depois fica pedindo para Deus curar? Se você cuidasse melhor da saúde, você ia dar glória a Deus porque você cuidou da sua saúde. Aí fala assim, eu não cuidei da minha saúde, me arrebentei todo. Aí você vai falar assim, Deus, você é obrigado a fazer alguma coisa. Aí Deus talvez diga para você assim, você não cuidou da sua saúde, é importante você cuidar. Amém? Então vem aprender, terça-feira, agora vai ser bênção para você. E nós, às quintas-feiras, sempre subindo uma ministração para o YouTube de Mateus 5, 6 e 7. Você que não se inscreveu, se inscreva e nos acompanhe através do YouTube, Apóstolo Adilson Ferreira, tá bom? Sexta-feira agora nós temos um encontro de homens aí, né, presbítero? Sexta-feira agora nós teremos um encontro de homens, nessa sexta-feira às 8 horas. E aí na outra semana, é isso, estou certo? Depois dessa sexta-feira, essa sexta-feira agora, é encontro dos homens. Depois, na outra sexta-feira, vai ser o encontro das mulheres, vai ter um momento das mulheres. As mulheres ficam felizes por isso? Glória a Deus. Vai ser um momento delas, de 15 em 15 dias nós vamos estar fazendo isso. 15 dias encontro dos homens, depois 15 dias encontro das mulheres. E vai ser muito gostoso para vocês, viu, mulheres? Tenho certeza que vai ser bênção, um momento de bate-papo, não é um culto. O culto vai acontecer, se não me engano, na nossa data é novembro. É isso? Novembro, né? Em novembro vai acontecer um culto de mulheres aqui, dirigido só para as mulheres, os homens vão ficar de fora dessa, mas toda sexta, de 15 em 15 dias, na sexta-feira, nós temos o encontro dos homens. Convido você a estar conosco, tem sido bênção para a nossa vida, um momento muito gostoso de ouvir a palavra de Deus, um momento descontraído, vai ser bem legal, tanto para os homens como para as mulheres, amém? Creio que todos os recados estão dados, amém? Dia 31, que cai o último sábado, é isso? No último sábado desse mês, nós vamos fazer uma reunião, é que os banhos tá tudo no forno ainda, mas no último sábado desse mês, nós vamos estar, às 7h30 da noite, nós vamos estar fazendo uma reunião com todas as pessoas que trabalham na igreja. Vai ser uma noite de ministração para a tua vida. Todos que trabalham estão obrigatoriamente convocados a estar conosco às 7h30 da noite, no último sábado desse mês, para você receber uma ministração e vai ter um momento de comunhão nosso aí, tá bom? No último sábado desse mês, 7h30 da noite, amém? Todos os recados dados? Acho que já dei todos os recados, né? O homem dos recados. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Em 1 Samuel. Eu quero ler duas partes. E hoje nós estamos num dia muito especial. Por quê? Hoje o tema todo é aliança. Hoje nós vamos tomar Santa Ceia. E aí eu falei, Senhor, o que eu poderia compartilhar com o seu povo? Coloca algo no meu coração que marque tanto a minha vida como marque a vida das pessoas. E o que vem ao meu coração é que hoje seja dado um basta em muitas coisas na sua vida. E você poderosamente alinhe a sua vida ao que Deus tem para você. Eu tenho certeza que Deus quer te dar vitória em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Amém? Você crê? Me ajuda a pregar, irmão. Você que está em casa, você acredita também? Diga assim, eu creio. Só existe uma condição, de que você, ao ouvir a palavra dele, você coloque em prática na sua vida. Hoje nós vamos compartilhar um texto. De domingo nós temos ministrado sobre 20 homens que transformaram a sua geração e foram pessoas significantes, relevantes, necessários, pessoas que impactaram o ambiente aonde eles estavam inseridos. Eu creio que você pode impactar o ambiente onde você está inserido. Você pode impactar a tua família. Você pode impactar a sociedade. Você pode impactar
qualquer lugar que você estiver posicionado em Deus. Você crê nisso? Quem gostaria de impactar a sua família, dá um glória a Deus aí, dá um sinal assim, glória a Deus. Já pensou as pessoas olharem para você e falar assim, você é relevante, você é necessário, mas não é que é necessário para pagar a conta não, irmão. Não é que é necessário para fazer comida para os outros, não. Eu falo necessário a sua pessoa, você é importante na sua casa. Quem está entendendo? E quando a gente fala assim, a pessoa é importante, porque ela paga a conta, ela é importante? Né? Você está querendo só usar ela, qual é o seu sentimento com ela? A mulher que tem o valor só porque ela faz a comida para o marido? Não, tem que ser muito mais do que isso, amém? Acho que está fraco, acho que você está se contentando um pouco. Tem que ser mais do que isso, sim ou não? A pessoa fala assim, eu te amo muito, por quê? Você paga as contas. Você compra o amor dela, então. Eu te amo muito, por quê? Você faz uma comida maravilhosa. Te comprou pelo estômago, então. Né? Então, o valor muito mais do que a pessoa faz, sim, o que a pessoa é. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é ser relevante na sua casa, é ser relevante na sociedade. Qual a diferença que você faz? O quanto que nós impactamos o meio em que nós estamos. Tem um livro que é muito desafiador, que é Uma Igreja com Propósitos, que fala justamente sobre isso. Qual é a importância da igreja e qual a significância dela, a relevância dela para o bairro aonde ela está. Eu quero, em nome de Jesus, ser uma igreja relevante. Eu não quero ser uma igreja simplesmente falar, logo depois daquela igreja ali virar só um ponto de referência. Não, eu quero que seja uma referência do céu na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Assim como sua vida. Talvez olhe assim e fale assim, olha lá, aquele gordinho que está ali na esquina, ali, não, aquele barrigudinho ali. Vira ali, ó. Não é esse tipo de referência. É referência por causa do seu caráter, é referência por causa do seu posicionamento, você fazer a diferença no meio da sociedade. Quem está entendendo, digam glória a Deus. Você ser uma pessoa que quando forem falar mal de um monte de gente, vão dizer, mas dele não fala não, dela não fala não. Por quê? É uma pessoa posicionada nos valores de Deus. Isso é ser sal e luz. Amém? Quem é sal e luz, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel, nós vamos ler um pedacinho aqui, depois a gente vai passar para um outro trecho de Samuel também, então não feche a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 19. Semana passada nós falamos sobre um trecho da escolha de Samuel e hoje nós vamos fechar. Eu falo que essas histórias de homens que impactaram o momento que eles viveram na terra, porque assim, a gente precisa se sentir desafiado, amém? Porque não adianta a gente ficar olhando para o nosso pé, nosso umbigo, não. A gente tem que abrir os olhos e procurar grandes referenciais. E para mim, eu acho que grandes referenciais para servos de Deus, nós devemos olhar para a palavra. Mas quem gosta de ler bastante, sabe que houve épocas em que existiram homens na terra que foram fantásticos, né? Esse dia eu estava conversando com a Elaine e a gente, não sei que assunto que surgiu, aí eu falei, sabe quem é esse Martinho Lutero? Eu falei assim, eu sei, você fica falando dele aí, foi um homem assim, eu falei assim, é isso mesmo. Pessoas que mudaram a história, pessoas que impactaram o lugar aonde eles estavam. E é interessante que falar da vida de Samuel é falar de um homem que impactou. Semana passada nós já falamos, e logo depois dessa ministração de Samuel, as próximas ministrações, nós vamos falar sobre Davi. E eu falei, meu Deus do céu, como que a gente vai falar de Davi uma ministração só, né, pastor? Difícil. Um homem que o mundo fala dele. Então é difícil fazer uma ministração só. Estou orando a Deus e pedindo direção como a gente vai fazer para ministrar a vida dele, para impactar o nosso coração de verdade, mostrar para nós pessoas que foram relevantes para aquele momento deles. E eu creio que para hoje, você e eu devemos ser relevantes, importantes para o meio que nós estamos. E diz a palavra em 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 19, diz assim, ó, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava
com ele e fazia com que todas as palavras do jovem, de fato, se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Versículo 19, preste atenção nisso. Enquanto Samuel crescia, quem estava com ele? O Senhor estava com ele. Primeira coisa que nós percebemos aqui: antes de qualquer pessoa estar com você, você precisa ver se Deus está com você. Ah, apóstolo, mas eu oro, eu prego, eu canto, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, isso acontece, então tenho certeza que Deus está comigo. Essa madrugada eu falava com Deus, falei, Senhor, quantas vezes eu na minha vida tive performance que as pessoas aplaudiram, mas o meu relacionamento não estava alinhadinho com Deus. Quem já passou por isso aí pode dar um glória a Deus? Mas por que dar glória a Deus, apóstolo? Porque Deus foi longânimo comigo. Deus foi longânimo com um monte de gente, senão a gente não estaria aqui. Eu não estaria nesse altar se eu não tivesse desfrutado da longanimidade de Deus. Estou certo, pastor? Muitos de nós. O que é isso? O que é ser longânimo? Diga assim comigo. O que é longânimo? É uma pessoa tardia em irar-se, tendo todo o direito de se irar e fulminar a vida de alguém, e diz assim, eu vou aplacar eu vou segurar a onda, no nosso dizer, eu vou segurar a onda aqui, eu não vou acabar com você, mas do jeito que eu estou te olhando, atravessado, você está falando que serve a Jesus, mas você está agindo o contrário. E aí vai brincando. E Deus na longanimidade dele, mas aí ele nos alcança, e aí nós olhamos e falamos assim, Senhor da glória, tem misericórdia de mim. Nos arrependemos e desfrutamos da graça de Deus. Quem está entendendo? Momento de desfrutar da longanimidade é você e Deus, independente das pessoas. Só que é interessante que nós vamos perceber duas situações aqui. Que Samuel, primeiramente, é validado por Deus, ele cresce diante de Deus. Só que a Bíblia vai nos ensinar aqui no versículo de número 20 e 21, que ele é confirmado diante das pessoas por Deus, mas quem valida o ministério do profeta? Quem? As pessoas. Deus é com o profeta. Deus valida a unção sobre ele. Só que não adianta somente ser validado por Deus. Deus vai validar você e colocar diante das pessoas. E o seu posicionamento, suas palavras, as suas ações vão fazer com que as pessoas olhem para você e digam, realmente você é um profeta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pessoas que dizem, o que importa é só diante de Deus, está errado. Primeiro lugar, sempre é diante de Deus. Mas o que valida o pastor é quem? A ovelha. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa disse assim, me desculpe tomar do seu tempo, e nós estarmos aqui, e mais uma vez você ministrando a minha vida. Aí eu disse para ela, eu só existo por causa de você. Como que é um incômodo um pastor cuidar da ovelha? Porque o pastor só é pastor por ele cuidar da ovelha. Se ele não cuida da ovelha, então ele pode ter título de pastor, ele pode ter nome de pastor, mas ele não tem autoridade dada pelas pessoas. Existem pessoas que podem ser respeitadas pelo título, mas não são respeitadas pela postura. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso tudo acontece na nossa vida em outras áreas, seja na política, seja dentro de casa. Não adianta uma pessoa, por exemplo, a pessoa vai lá e casa, só que ela tem uma vida de solteiro, tá certo? Na palavra, na boca dela diz, sou casado. Mas e nas atitudes? Tem vida de solteiro. Quem está entendendo? O que valida
não é só uma aliança feita, é o posicionamento com aquela aliança que foi feita. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A autoridade não está num título. A autoridade está num posicionamento com o título que se tem. E aí você vai ter autoridade com as pessoas, porque as pessoas vão validar a autoridade que está sobre você. Você vê, por exemplo, que com Eliseu aconteceu isso, com Elias aconteceu isso, eles olhavam e falavam assim: agora vejo que tu és homem de Deus, você vai ser separado por Deus, amém? Mas as pessoas vão dar o aval assinando embaixo, realmente, Deus é na sua vida. Nós vemos isso acontecendo com a vida do profeta Samuel. Ele cresce diante de Deus, mas ele também cresce e tem confirmação de Deus através da palavra se cumprindo, através do posicionamento dele. Nós vamos ver na caminhada aqui que Samuel é uma pessoa que todo o povo de Israel respeita ele. Aonde ele chega, ele é respeitado. Diga assim comigo: Samuel é respeitado aonde ele chega. Mas por que ele é respeitado? Por causa do título? Por causa de quem ele é diante de Deus. Quem você é diante de Deus, resplandecendo para a vida das pessoas, as pessoas vão validar o seu ministério. Por isso que é importante. Eu sempre digo para o pessoal aqui, tem os meninos que andam do meu lado, presbítero Alex, presbítera Jane, eu falo, não adianta eu dar uma unção na vida deles, se a igreja não enxergar unção na vida dela. Por quê? Vai respeitar o título, mas não vai respeitar o pastorado. Quem está entendendo? Quem já viveu isso na vida aí? Alguém que já viveu isso? Porque às vezes a gente pensa, não, isso aí não tem nada a ver. Então recebe um título, mas sem você ter o posicionamento com o título, que você vai ver só o peso que é sobre as suas costas. Nós vemos isso em Samuel. Mas vemos também, por exemplo, quando Josué vai assumir a responsabilidade no lugar de Moisés, Deus vai lá e valida ele diante do povo. O povo vai lá e diz, não, o cara estava andando junto com Moisés, foi discipulado por Moisés, e vemos Deus na vida dele. Nós vemos quando Elias vai subir numa carruagem, vai subir num redemoinho, vai pegar a carruagem, vai embora, o profeta que vai se tornar profeta no lugar dele, o Eliseu, ele é validado por Deus, mas ele é validado diante das pessoas também. Diga assim: Senhor, valida o meu ministério diante das pessoas. Amém? E as pessoas vão reconhecer isso. Apóstolo, mas por que o senhor está dizendo tudo isso daí? O que importa? Porque Deus está procurando pessoas na terra para refletir o céu. Deus está querendo dar autoridade do céu sobre a vida das pessoas aqui na terra, para que as pessoas vejam, realmente você é um homem, é uma mulher de Deus. Quem está entendendo, digam glória a Deus aí. Olha só o que acontece, depois de entendermos logo de cara isso, que o menino nasceu de um milagre, foi criado ali por Eli, é um milagre de Deus, Deus fala com ele, Deus separa ele, Deus faz com que ele cresça na presença dele, mas também valida o ministério dele, e as pessoas veem o caráter dele, valida, confirma o ministério do profeta. E agora olha o que vai acontecer. Vá um pouquinho mais à frente, por favor. No capítulo de número 7. Capítulo número 7. Vamos ler no versículo de número 2. Depois desse momento de Samuel, só contexto histórico, porque é importante para você entender. Depois desse momento aqui que a palavra de Deus está dizendo sobre a autoridade de Samuel, nós vemos que a arca do Senhor, que é o objeto onde se representa a presença de Deus, foi levada cativa pelos filisteus, porque o povo de Israel não estava aliançado com Deus, o povo estava perdido. Nós sabemos que existia uma palavra profética de que Deus ia cobrar a família de Eli, ia acabar com ela, não aceitava mais o sacerdócio, e aí Ofni e Finéias ainda estão envolvidos nessa batalha, eles perdem, traz a arca do Senhor pensando que vai ganhar, eles perdem de novo, a arca é levada, e aquele dia de funeral na família de Eli. Morre o Eli, morre a esposa de um deles, o menino nasce, o Icabô, não tem mais alegria nenhuma no coração daquela mulher, porque quando ela ouve que a arca do Senhor foi levada embora, então ela fica triste, morre e não tem mais desejo nenhum de viver. Diz a palavra que
A arca na mão dos filisteus não traz nada de bênção. É devolvida com ofertas ao Senhor, as vaquinhas são mortas, são sacrificadas ao Senhor, e agora a arca de Deus fica esquecida por 20 anos. Falar de dizer que a arca do Senhor ficou esquecida é porque a presença de Deus foi abandonada. O que aconteceu com eles? Eles começaram a levantar outros deuses. Eles começaram a se perder com os deuses daquela terra. Aí talvez você diga assim, apóstolo, o que a gente tem a ver com isso? Diga assim comigo, apóstolo. O que a gente tem a ver com isso? Tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente deixa a presença de Deus de lado, a gente começa a levantar ídolos. A gente começa a levantar ídolos dentro da gente. Talvez você diga assim, apóstolo, eu não tenho nenhum ídolo em casa, eu já me converti. Eu arranquei os ídolos lá de casa, eu não tenho nem de ouro, nem de prata, nem de madeira. Mas talvez você tenha levantado deuses dentro de você. O que é um Deus? É quando você transfere aquilo que está dentro de você e transforma ele num Deus. Por exemplo, me perdoe quem acredita, respeitando a fé de cada um, mas eu preciso pregar a palavra de Deus. Preciso ser homem de Deus para pregar a verdade, não vou pregar mentira no altar para você. Mas diz uma coisa para mim, para que serve o santo casamenteiro? Na mente de quem entende que o santo casamenteiro é de verdade. Ele serve para quê? Para arrumar casamento, não é? Então ele fez um Deus que arruma um casamento para ele. Mas o santo quer casar? O santo quer casar, gente? O santo de madeira lá. Quer casar? Não. Quem quer casar? Os homens. Aí aquele santo foi levantado para satisfazer uma necessidade de um ser humano. Então a imagem foi levantada, o ídolo foi levantado para satisfazer o coração de alguém. O coração é de quem? Do ser humano. Então, todas as vezes que nós levantamos alguma coisa para satisfazer o nosso coração, é uma idolatria. E a idolatria não significa somente um objeto, né, uma imagem. A idolatria ela nasce dentro do coração das pessoas. Diz isso na palavra de Deus. Então talvez você esteja dentro da igreja e está idolatrando homens, talvez você esteja dentro da igreja e está idolatrando suas próprias necessidades. E quando elas são satisfeitas, você fica feliz. Quando não acontece do jeito que você quer, você desiste. Você está idolatrando a sua necessidade. Quem está entendendo, diga misericórdia. Só que aí a gente abandonou Deus? Não. Assim como o povo de Israel, eles tinham dito, nós não queremos mais saber de Deus? Não. Eles disseram o quê? Nós queremos Deus. Mas já que Deus quer do jeito dele, então nós vamos levantar deuses que façam do nosso jeito. Quem está entendendo? Não tem tudo a ver com a nossa vida? Não vai ser do jeito de Deus, vai ser do jeito de quem? Nosso. E quantas vezes nós não tomamos decisões baseadas em nossos valores, naquilo que nós achamos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós queremos para satisfazer o nosso coração, e lá no final, dá ruim ou não dá ruim? Aí você fala, meu Deus, se eu soubesse. É porque você está agindo segundo a sua vontade, e Deus te chama hoje para agir segundo a vontade dele. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz. Capítulo de número 7, nós vamos ler do versículo 2 em diante. Porque eu pedi ao Senhor, eu falei assim, Senhor, hoje nós só estamos falando sobre aliança. Quem já se batizou nas águas aí? Mas levanta bem alto a mão, Senhor. O que você fez, presta atenção no que eu vou dizer. O que você fez quando você desceu nas águas? Você morreu ou não? Agora vamos lá. Quem desceu nas águas morreu ou não? Quem morreu aí? Levanta a mão. Quem não se batizou nas águas ainda? Tem alguém que não se batizou nas águas ainda? Gibá. Vou te pegar, irmão. Gilberto, a gente conhece desde a nossa adolescência, irmão. Vem para esse time de cá. Vem para os salvos, vem aqui para Jesus, em nome de Jesus. Amém, hein, Silvano? Vamos batizar ele em nome de Jesus. Vem que a gente faz a aula de batismo para você, com muito amor no coração. Mas olha só uma coisa, quando nós
entregamos nossa vida no batismo, nós morremos, sim ou não? Ué, mas os caras não estavam vivos aqui em cima? Acabei de trazer o Fábio e trazer o Márcio aqui, entregar o certificado de batismo para eles não estão vivos? Sim e não. Eles estão vivos porque vocês estão vendo eles. Mas eles estão declarando, eu morri para o mundo, e agora eu vou viver para Deus. Diga assim, no batismo, agora vai bem forte, você que está em casa também, às vezes eu esqueço que a gente está na internet, o pessoal em casa também vai repetir. Você que já se batizou, diga assim, ó, no batismo, eu morri para o mundo, e agora eu vivo para Deus. É verdade esse texto? Sim ou não? É verdade a sua prática? Silêncio, Pai. Nós devemos entender isso. A partir do momento que eu desci as águas, eu morri para o mundo. E agora a vida que eu vivo para Deus. Só que, como o povo de Israel, que tinha Deus como único Senhor e Deus da vida deles, levantaram outros deuses. Vocês estão entendendo que o contexto tem texto para a nossa vida hoje? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai comigo no texto? E hoje, já que a gente está falando de aliança, hoje é o dia certo. Hoje é o dia maravilhoso para você tomar a sua primeira Santa Ceia como uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz. Veja se o texto não é muito parecido com o nosso contexto. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou, foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava ao Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel, esse homem com autoridade e uma voz profética para aquela nação, declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para o Senhor. Ponto, vamos parar aqui nessa vírgula. Repete assim comigo, você que está em casa, você que está aqui. Se é de todo o coração que eu volto para Deus. Aqui o povo está clamando, está orando, está cheio de súplicas, e o profeta diz: se é de todo o vosso coração, não é meia boca, não é meia aliança. Dá para viver meio casado? É ruim, né? Ou tá ou não tá, não é? Não tá meio, estou casado. Não dá para ficar meio grávida. Dá para ficar meio grávida? Está grávida ou não está grávida? Você está grávida ou não estou? Eu não sei, eu acho que eu estou meio grávida. Como que fica meio grávida? Ou está grávida ou não está grávida. Ou você tem aliança ou você não tem. Agora, se de todo o vosso coração, eu quero ter uma aliança com o Senhor. Mas uma aliancinha ou uma aliança de todo o coração? Uma aliança de todo coração. Uma aliança de todo o coração significa integralidade. Todas as áreas da vida em aliança com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Com que quantidade do coração? Toda. Totalidade da sua vida. Quem quer esse tipo de relacionamento com Deus, dá um glória a Deus aí. Tem alguns que querem. Eu também quero. O povo também queria. E eles estavam clamando. Só que o profeta disse: se vocês querem servir ao Senhor de todo o vosso coração, uma coisa é necessária. Diga assim comigo, uma coisa é necessária. Olha só. Tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros, e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Preste atenção. Tirai
imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros, e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Aí você diz assim para mim: apóstolo, eu já disse para o senhor, eu não tenho nenhuma imagem em casa, nem escondida no guarda-roupa, nem aquela que veio de ouro, derreti ela, apóstolo. Eu não tenho mais nada de idolatria lá. Então abre a Bíblia comigo, por favor. Lá em Mateus. Vamos lá para Mateus. Você quer saber mais? Acompanhe as nossas ministrações lá no YouTube. Vou mostrar para você. Capítulo de número 6. Versículo de número 24. Mateus 6, 24. Está acompanhando aí? Quem tem na sua Bíblia Mateus 6, 24? Quem está com a Bíblia, dá um glória a Deus aí. Dá um sinal para mim assim que você está com a Bíblia, assim, ó. Tem um pessoal com a Bíblia aí. Ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e se devotará, amará o outro. Ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados de uma maneira desesperada com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que estáis preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que comeremos? Que iremos beber? Ou ainda, com que vestiremos? Vamos repetir isso daqui, ó. Diga assim, o que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Versículo 32. Porque são quem? São os gentios, ou em outras traduções, são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus está trazendo ensinamento para nós, que nós não podemos servir a Deus e servir as riquezas. E Ele nos ensina a viver na dependência de Deus, de que nós não devemos viver desesperados quanto ao comer, quanto ao beber. Por quê? Porque o Pai vos sustenta. E Ele afirma aqui que viver preocupado com essas coisas, ser essas coisas que tomam nosso coração, é coisa de gente que não tem aliança com Ele. Isso é paganismo. Quem não tem aliança com Deus é um pagão. Está dando para entender? Aí diz assim, ó, versículo de número 33. Buscai assim, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão
acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Qual é a desculpa de muita gente? Por que que eu não vou na igreja? Por que é que eu não sirvo a Deus? E a gente vai arrumando um monte de desculpa. Sabe o que é complicado nisso? Que quando você diz que você não tem tempo para Deus, que você não tem tempo para estar na igreja, você não tem tempo para assumir a sua responsabilidade como servo de Deus, seja você um diácono, seja você um líder, seja você um pastor, seja você um músico, seja você quem for, se você está dizendo isso, é que você está dizendo que quem assumiu isso tem tempo sobrando. Sim ou não? Quem tem a vida corrida aí? Tem pouco, gente. Eu acredito que tem mais gente. Quem tem a vida corrida, levanta a mão aí. Olha quanta gente com a vida corrida. Eu também tenho, e tem um monte de gente aqui que também tem. Trabalha, tem bucha para resolver, muita bucha. Às vezes trabalha até tarde, esse negócio de home office. Quem está trabalhando no home office aí? Cumpre o horário certinho, é de 8 até as 5 e tal, assim, ou dá esticada. Ou às vezes começa cedo e deixa de almoçar. Não está corrido? Está corrido com um monte de gente. Se você está dizendo que isso é o que te rouba, você está dizendo que as pessoas que conseguem trabalhar na igreja é porque elas têm tempo de sobra. Não é? É porque elas priorizaram. Elas continuam correndo, mas elas colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. E você, desculpa dizer, ser sincero, porque é Bíblia. É Bíblia. Se você não tem tempo para Deus, é porque Deus não é primeiro lugar. Diga assim, quem não tem tempo para Deus, Deus não é primeiro lugar. Ponto. Isso é estar colocando alguma coisa no lugar de Deus. Sim ou não? E estar colocando alguma coisa no lugar de Deus é conhecido como o quê? Ajuda aí, irmão. Idolatria. Então eu estou provando para você que você pode estar dentro da igreja sendo idólatra. Deus não é primeiro lugar para você. E eu não consigo desvencilhar, tá, gente? Esse negócio de dizer que eu sirvo a Deus e não cuido do meu ministério, daquilo que eu tenho para fazer, você não está dando certo. Porque Deus e a sua obra é a mesma pessoa. Amém? Então, quando Deus nos dá algo para fazer, é porque Ele nos inseriu na obra dEle. Ele e a obra é a mesma pessoa. Não tenho como exercer a obra sem servir a Deus. Eu não tenho como servir a Deus sem exercer a obra que é cuidar de vidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Veja que nós precisamos juntar os textos para entender que tipo de vida que nós temos. Se Deus é primeiro lugar ou não. Eu não estou dizendo de vir tomar a Santa Ceia, ou de vir sentar no banco e eu vir embora. Eu estou falando de engajamento espiritual. Você e Deus. Primeiro, Deus não validou o ministério do profeta para Ele mesmo? Depois validou o ministério do profeta para as pessoas. E as pessoas reconheceram a autoridade que estava sobre ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o profeta diz, se é de todo o vosso coração que vocês querem abandonar toda a idolatria e servir ao Senhor, nós vamos fazer uma aliança hoje aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa é a mensagem que o profeta diz. Agora volta lá, em Samuel. Lá no capítulo número 7 que nós estamos lendo. Pergunta, tem alguma diferença dos dias de hoje para os dias de Samuel? Tem diferença ou não? Não. Continua a mesma coisa. Aí a voz profética vem e disse, olha só, em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus como Senhor. Diga assim comigo, o povo de Israel abandonou toda a idolatria e colocou Deus em primeiro lugar. Diz a palavra, eu vou resumir para você aqui por causa do tempo. Diz a palavra que quando eles fizeram aliança com Deus, renovaram sua aliança, tiraram
toda a idolatria do meio deles, uma coisa sobrenatural aconteceu. Eles clamavam ao Senhor e Deus não respondia a oração deles. Eles pediam livramento e Deus não dava livramento para eles. Tudo porque era cabeção. Era só renovar a aliança e Deus ia agir com poder na vida deles e não ia precisar da interferência do homem. Diz a palavra de Deus que quando eles renovam a aliança e os filisteus ficam sabendo que eles estão todos reunidos, eles montam uma tocaia e falam: vamos atacar esse povo. Sabe o que acontece? Deus troveja do céu e faz sinais na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você renova a sua aliança com Deus, quando você se posiciona com Deus, Deus vai trabalhar ao teu respeito e vai agir ao teu favor, e você vai ver a poderosa mão de Deus agindo ao teu favor. Nós vemos aqui que o povo só clamava e Deus manifestava os céus na terra, porque Deus é o governador do seu povo, é teocracia até os dias de hoje. Deus à frente. Deus, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é que nos defende, Ele é que nos guarda, e nós colocamos a nossa vida integral, todas as áreas, nas mãos dEle. Quem está entendendo, digam glória a Deus. Olha só, anda um pouquinho à frente aí comigo, no versículo 8, correram para Samuel e lhe rogaram: não cesses de invocar o nome do Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E o Senhor o ouviu e respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel, mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-car, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa palavra é propícia para os dias de hoje, porque hoje nós teremos a Santa Ceia, temos a Santa Ceia para participarmos, e nós sabemos que tanto o cordeiro do Antigo Testamento, animais de sacrifício do Antigo Testamento, é sombra que aponta para uma pessoa, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito diante de Deus. Nós sabemos também que quando nós vemos na palavra aqui mostrando sobre a rocha de ajuda, nós estamos também, tipificação de Cristo lá no Antigo Testamento, está apontando para a pessoa de Cristo, porque Ele é a rocha na qual nós somos edificados. É sobre Ele que nós estamos edificados, é ali que nós adoramos a Deus, é ali que nós dizemos: Ele é a nossa rocha de salvação, Ele é o nosso Senhor e nós estamos ancorados nessa fé. Ele é o nosso Deus e nós temos aliança com Ele através do sangue de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é isso que a palavra de Deus diz para nós hoje. Vamos limpar o nosso coração e vamos nos posicionar com a aliança que Ele quer fazer conosco. Não pense que trocar a obra de Deus por resolver seus problemas, você vai resolvê-los. Você vai arrumar mais problemas ainda. É necessário você tomar posse do cajado que Deus colocou nas suas mãos. É necessário você se desfazer de toda idolatria de dentro do seu coração. Talvez você, eu mostrei na palavra, que talvez você esteja sendo idólatra e não está conseguindo vencer essa idolatria. Hoje, através dessa palavra, o Senhor coloca no meu coração e no coração de quem recebe essa palavra. Porque se o coração estiver aberto, meu irmão, a palavra vem forte. Se o coração estiver fechado, é jogada a semente que é boa, mas a terra é que é ruim. Não quer. Deus não vai te obrigar. Mas não reclame que você está vivendo uma vida porque Deus te odeia. Não, é porque você não quer se posicionar com o que Deus tem para você. Não adianta pensar que as portas se abrirão. E se as portas se abrirem, não foi Deus, que é pior ainda. Pior do que uma porta fechada é uma porta aberta que não foi Deus que abriu. Quem está entendendo?
porque vai roubar você em todas as áreas. E principalmente, não adianta nada prosperar financeiramente perdendo a salvação. Deus tem tudo para te dar. Ele tem a tua salvação em primeiro lugar e depois ele te prosperará. Ele vai te dar sabedoria de administração. Ele vai te dar oportunidades. Ele vai te abrir portas. Quem já teve oportunidades que Deus abriu porta para você aí? Tem alguém aí? Levanta a mão. Alguém que Deus abriu uma porta, te deu uma oportunidade. Levanta a mão. Tem mais gente, pelo amor de Deus. Eu sei que tem. Levanta bem alto assim a mão. Agora eu pergunto para você, quem de vocês, quem de nós aqui já teve oportunidade e perdeu as oportunidades que Deus deu? Aí. A culpa é de Deus ou é nossa? Então aprenda a assumir as suas responsabilidades. Saber o que é de Deus, a sua responsabilidade de se alinhar com Deus hoje, nesta manhã, renovar a sua aliança e dizer: Senhor, hoje eu quero arrancar do meu coração tudo aquilo que me afasta do Senhor. Tudo aquilo que eu coloquei em primeiro lugar na minha vida, hoje eu quero mudar, vai ser secundário. Primeiro lugar vai ser reino de Deus. Diga assim: primeiro lugar, reino de Deus. Ainda que você não queira, irmão, mas me ajuda pelo menos para ficar forte. Em primeiro lugar, reino de Deus. Responde para você mesmo, não para mim. O que é primeiro lugar na sua vida? Se coloca de pé em nome de Jesus. O que é primeiro lugar na sua vida? É importante nós vermos o que é primeiro lugar. Essa palavra roubou meu coração o sono. Fez eu encostar num canto e falar: meu Deus do céu, como é bom desfrutar da longanimidade. Mas eu falei: Senhor, eu quero pregar a sua palavra no teor que ela tem que ser pregada. Mas eu quero pedir que o teu Espírito Santo toque o coração das pessoas para que mudem mesmo a sua vida. Mudem mesmo a sua história. Não vim e ouvi uma palavra embora e falar assim: ó, o cara lá prega bem, ou o cara prega mal. Não, não é isso. É o quanto a palavra surte efeito na sua vida. Nem tudo que a gente lê são coisas que exercem força sobre a nossa vida. Não é a quantidade de informação que a gente tem, mas são as informações que têm peso, que são relevantes, que marcam a nossa vida. Essas sim são importantes. Aí eu conheço um monte de coisa, li um monte de coisa. Esses dias eu estava lendo um livro que o Joseph me emprestou. Eu falei: eu li o livro, estava quase no final. Ah, não, legal. Mas aí teve uma parte, que aquela parte foi a que ficou no coração. Eu li todas as informações, mas uma marcou o meu coração. Mas porque as outras eram desprezíveis? Não, uma exerceu força sobre o meu caráter. Uma exerceu força sobre a minha adoração. Uma exerceu força no meu espírito, me marcou. A palavra é assim. Ela é lançada e cada um pega uma parte que fala ao seu coração. É impossível que ela não tenha falado nada. É possível que você a rejeite, mas que ela não tenha falado com você é impossível, porque o Espírito Santo fala. A palavra de Deus é inspirada por Deus, a glória vai para Deus e Ele sabe o que Ele fala e com quem Ele fala. Eu quero convidar você, antes de nós servirmos ceia, eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento, colocar a mão no teu coração. Você que vai tomar a ceia do Senhor, ela não é minha, eu não separo quem toma, quem não toma, eu ministro a palavra de Deus. Então, através dessa palavra, eu convido você a renovar a sua aliança com Deus. Você que não coloca mais Deus como primeiro na sua vida, trabalhar para Deus, fazer a vontade de Deus não é primeiro lugar. Você tem outras necessidades, você tem outras prioridades. Hoje Deus está falando conosco. Que tipo de prioridade eu sou na sua vida? Quem sou eu para você? Quem Deus é para você? Ora e fala com Deus. Enquanto isso, eu quero pedir para o Ministério do Louvor estar aqui. A gente já vai se preparando, orando, para depois nós servirmos a ceia do Senhor. Ora aí, faz essa oração com Deus. Espírito Santo de Deus, a tua palavra está sendo anunciada.
E eu não tenho a mínima intenção de, através de palavras persuasivas, acessar o coração de alguém aqui, Senhor. Não. Eu só quero me colocar totalmente à tua disposição e pedir, Senhor, fala ao coração da tua igreja. Eu não estou aqui para julgar alguém, Senhor. Tu é aquele que conhece o coração de cada um, mas se essa é a palavra que alinha o meu coração, também é a palavra que alinha o coração da tua igreja, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando o Senhor não é prioridade. Perdoa-nos, Senhor, meu Deus, quando aquilo que tu colocou nas nossas mãos não é prioridade. Temos outras prioridades. O teu reino fica em segundo lugar. E depois ainda queremos pedir que o Senhor faça um monte de coisas para nós se nós não estamos obedecendo a tua palavra. Não há prosperidade se não vier de ti, Senhor. Não há portas abertas de bênção se não vem das tuas mãos. Então, Pai, eu te peço hoje, através do teu Espírito Santo em nós, molda a nossa vida, Senhor. Tua palavra hoje fala aos nossos corações. Mas eu tenho certeza que existem pessoas que até têm o desejo, Senhor meu Deus, de mudar essa história, mas não tem força e não tem estratégia. Senhor, a tua palavra diz que a voz profética, ela não somente denuncia, ela traz restauração, Senhor. Ela traz alinhamento, ela renova a aliança, ela acessa o coração das pessoas, porque a boca do profeta fala daquilo que vem do céu, Senhor, e o que vem do céu acessa o nosso espírito, Senhor. Pai, eu te peço nesta manhã, acessa os sentimentos de cada um, Senhor. Talvez existam pessoas que estão desesperadas com o trabalho, talvez existam pessoas desesperadas com a situação financeira, talvez existam pessoas desesperadas em querer agradar o esposo, agradar a esposa, agradar aos filhos, agradar a patrões, que, Senhor, meu Deus, agradar a ti ficou em segundo lugar. É mais importante fazer a vontade de seres humanos do que fazer a tua vontade. Mas como disse Paulo, antes, se fosse para fazer a vontade dos homens, nem servo de Cristo eu seria. Senhor, que nós venhamos te colocar como primazia na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, perdoa o nosso posicionamento, mas hoje eu quero colocar essa rocha que é Cristo como um selo desta aliança, como selo nesta oração, Senhor, de pessoas que querem priorizar o teu reino, que querem, Senhor meu Deus, fazer a tua vontade, que querem tomar, Senhor meu Deus, o cajado em suas mãos, que querem ser os teus servos posicionados, Senhor, porque tu não chamas servos, tu chamas servos para serem posicionados, Senhor. Como Neemias, que traz todo o povo, mas não adianta um povo bagunçado, não adianta pessoas nas muralhas conversando uma com a outra, sem prestar atenção na batalha. Não adianta um atalaia que não esteja posicionado como atalaia. Não existe a intenção de um intercessor ser boa se ele não está posicionado na torre de vigia, Senhor. Não existe